Turma, agora que nós já aprendemos sobre a formação da Terra, né, sobre a divisão da Terra em crosta, manto e núcleo, agora nós vamos aprender aí as informações dos minerais e das rochas. Vale lembrar também que como nós já vimos, como nós já aprendemos, né, as 3 estruturas geológicas existentes na superfície terrestre, a partir disso, agora nós podemos aprender um pouco sobre os minerais e sobre as rochas. Vamos começar pelos minerais, né? Os minerais, eles são compostos químicos, inorgânicos, formados naturalmente e que apresentam uma estrutura molecular bem definida, né? Eles podem ser formados na Terra ou surgir no planeta através de meteoritos e demais corpos espaciais não terrestres. Bom, os minerais, eles podem, né, as suas propriedades podem ser divididas em estrutura, clivagem, fratura e dureza, né? Eles possuem aí esses 3 tipos de propriedades que vão dar a diferença dos diversos minerais que se existem, né? E que eles também possuem uma cor, eles possuem um brilho, né? Eles possuem características aí bem distintas devido à formação geológica da Terra, aonde eles estão localizados e que vai aí impactar, né, no resultado final de existência de cada um desses minerais. Aqui eu quis dar um destaque aí para vocês de alguns dos minerais que nós encontramos na superfície terrestre, né? Como que eles são aí explorados, né, na natureza. Claro que a sua grande maioria é bem valiosa, né? Possui um alto valor de mercado quando extraído. E é sempre bom lembrar que por mais que eles sejam explorados, né, por mais que a sua exploração, de uma certa forma, ela seja cara, né, as pessoas que fazem esse tipo de exploração, turma, eles não recebem um devido valor, né, favorável ao tipo de exploração pelo qual eles trabalham para que eles possam retirar esses minerais da superfície terrestre. Bom, vamos para a parte das rochas, que é a parte que a apostila de vocês vai dar aí uma maior visibilidade, né? As rochas, elas também estão relacionadas com os minerais. Isso porque as rochas, elas são formadas por 2 ou por mais tipos de minerais agrupados. Nós costumamos dizer, turma, que na litosfera, né, que é a camada externa da Terra, ela é uma camada consolidada, sendo formada em sua maior parte pelas rochas, né? E essas rochas, elas são um conjunto de minerais que formam corpos identificáveis no espaço. Os geólogos, por exemplo, né, definem um mineral como uma substância de massa inorgânica natural, geralmente sólida e cristalina. As rochas, né, e a partir daí nós temos, né, a formação das rochas, a constituição das rochas. As rochas, no entanto, turma, elas não são elementos estáticos, tá? Elas foram criadas com o surgimento da Terra e elas mantêm a sua forma durante toda a existência do planeta, né? Porém, elas fazem parte de ciclos dinâmicos que vão se relacionar com diversos processos naturais, como, por exemplo, aí a dinâmica das tectônicas de placas, também temos a dinâmica aí dos vulcões, a dinâmica dos processos de erosão e até mesmo dos processos de sedimentação. Vale lembrar que as rochas, turma, elas só foram constituídas, né? E elas são constituídas a partir das 3 estruturas geológicas que nós temos. Claro que antes dessas estruturas geológicas, nós temos a formação da superfície terrestre em si. Nós temos a formação, né, das eras geológicas da Terra. Mas as rochas, elas são formadas, elas são constituídas, né, e elas possuem os seus componentes a partir dessas formações que nós abordamos aí anteriormente, né, nos vídeos aí anteriores, nas aulas anteriores, quando nós falamos, por exemplo, das estruturas geológicas.
geológicas. Vale lembrar para vocês que as famosas rochas que nós temos na Terra, elas vão se dividir aí em 3 partes. Nós temos as rochas magmáticas, que também podemos chamar de rochas ígneas. Teremos as sedimentares e também teremos as rochas metamórficas. Sendo que, assim como as diversas estruturas geológicas, a composição rochosa da Terra, ela não vai ser igual para todas. Isso significa que existem áreas da Terra onde eu terei a existência de um tipo de rocha e existem áreas da Terra onde eu terei a existência de um outro tipo, justamente relacionando, a formação geológica da Terra. Como a superfície terrestre, ela conseguiu se formar para que hoje nós tivéssemos esses três tipos de rocha e os seus devidos materiais que elas vão disponibilizar para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia. Agora nós vamos ver cada uma dessas rochas que compõem a superfície terrestre. As rochas magmáticas, ou ígneas, como vocês queiram chamar, elas são formadas a partir da solidificação do magma. O que é isso? Quando o magma, ele extravasa, quando ele é jogado para fora de um vulcão e quando ele escorre pela superfície, quando ele se solidifica, quando ele se resfria, e quando ele se junta a outros sedimentos, a outros corpos presentes na parte externa da Terra, ele vai se solidificando, ele vai criando aí uma rigidez até que ele possa se estruturar em uma rocha, Então, as rochas magmáticas, elas são as rochas provenientes das áreas aonde nós temos a existência aí dos vulcões que constantemente entram nos seus processos de erupção. Nós costumamos dizer que essas rochas, elas são formadas, Elas são constituídas a partir das forças endógenas, ou seja, tanto das forças internas da Terra, mas também como das forças externas. Elas podem ser divididas em 2 grupos. Elas são chamadas de rochas intrusivas e também temos as rochas extrusivas. Qual é a diferença, das duas? As intrusivas, turma, vão ser aquelas que vão conseguir se informar ainda no interior da Terra, quando vai aí ocorrer, um pequeno resfriamento do magma no interior da superfície terrestre. É praticamente que aquele magma, que ele não consegue ser colocado para fora, ele não consegue sair 100%, então ele vai acabar se resfriando no canal, dentro do canal por onde ele veio, por onde ele estava passando, para posteriormente ser colocado para fora. Já as rochas extrusivas, elas são aquelas rochas que vão ser formadas do lado de fora, ou seja, são as rochas, que vão ser formadas quando o magma na parte externa, ele é colocado para fora e aí ele sofre, com o seu processo de resfriamento da natureza, também se junta a outros corpos existentes naquela área, vai se solidificando para que aí sim você tenha a existência, desse tipo de rocha. Então, as rochas magmáticas, elas podem ser divididas em rochas intrusivas e também podem ser chamadas de rochas extrusivas. Claro que a constituição delas, e a formação delas vai ser diferente, porque, por exemplo, na parte de fora, nós vamos ter aí a atuação das forças externas, ou seja, dos agentes externos, dos processos de erosão, que também vão ajudar na formação e na modelação desse tipo de rocha existente na superfície terrestre. Aqui, turma, nós temos aí um exemplo de rocha magmática intrusiva, E aí eu coloquei, elas são formadas no interior da crosta terrestre. O seu processo de resfriamento, ele é lento por quê? Porque ela está, na área de saída do vulcão, Ela não conseguiu ser colocada para fora, mas ela está bem ali próxima. Então, mesmo assim, ela ainda consegue absorver, ela ainda consegue pegar o calor que vem do interior da Terra. Então, por isso, o seu resfriamento
resfriamento, ele acaba sendo lento, né? E ela também aí contém cristais macroscópicos. Bom, esse tipo de rocha, né, que nós temos aí, um material que provém das rochas magmáticas intrusivas é o granito. Aquela pedra, né, que geralmente a gente costuma aí comprar, né, nas marmorarias e que geralmente a gente costuma aí colocar elas, né, nas nossas residências, né, fazer aí alguma decoração em relação a essas pedras. Por isso que geralmente elas são caras, tá? Porque até mesmo a sua extração lá nessa área de formação, ela não é uma extração tão fácil assim. Agora nós temos as extrusivas. As extrusivas, né, elas são formadas na superfície terrestre, ou seja, quando o magma ele vem para fora, né, ele consegue sair totalmente de dentro do vulcão e ele consegue escorrer pela superfície terrestre, ele vai nos dar a existência dessas rochas magmáticas extrusivas. Então, elas acabam se formando na superfície terrestre. O seu resfriamento é mais rápido, ele vai ser mais rápido por conta dos processos erosivos que nós vamos ter aqui do lado de fora, como, por exemplo, a erosão eólica, que vai ajudar, a erosão pluvial, né, causada a partir da chuva, que também vai interferir no seu resfriamento. E elas também contêm, né, os cristais microscópicos. Bom, um tipo de rocha extrusiva é justamente o basalto, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Esse calçadão aí que vocês estão vendo, que é típico, né, de calçadão de praia, ele é justamente feito a partir desse tipo de rocha, tá? Feito aí a partir do material constituído dessa rocha, que no caso vem a ser justamente o basalto, né? Originando o basalto. Agora nós vamos ver as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, turmas, o próprio nome já diz, né? Sedimentar, ou seja, ela vem de sedimentos. As rochas sedimentares, elas são originadas a partir dos processos de sedimentação. Isso significa que é a solidificação dos sedimentos retirados de outras rochas a partir das forças exógenas. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer, turma, que a partir desses agentes, né, externos que vão atuar no agrupamento dessas rochas, né, da formação dessas rochas, é onde nós vamos ter a existência desse tipo de rocha. As rochas sedimentares, eu diria para vocês que assim, elas são uma das mais importantes aí que nós temos, justamente por conta, né, do material que elas vão produzir pra gente, justamente por conta dos combustíveis fósseis pelo qual elas vão gerar a existência, né, desses combustíveis fósseis para a superfície terrestre. Claro que não podemos esquecer que esses combustíveis fósseis, eles também são formados a partir, né, da deposição de sedimentos. E como as rochas sedimentares, elas são formadas a partir de deposição de sedimentos, a partir de agrupamento desses sedimentos, então por isso que nelas nós vamos ter aí a existência desses 3 combustíveis fósseis que hoje nós utilizamos em uma larga escala. Como que vai funcionar? Esses sedimentos, eles são transportados, eles serão depositados e sedimentados em outras regiões. Isso, claro, vai ocorrer, né, em milhares de anos, porque esse material ele vai sofrer aí, né, um complexo processo de convergência de outras rochas. Ele vai sofrer aí, né, uma complexa formação para que ele realmente possa chegar num determinado estágio para que a sociedade venha a fazer a sua utilização. Aqui, turma, eu coloquei aí para vocês, né, o exemplo de formação dessas rochas. Nós temos aí, né, os restos de seres vivos, os restos aí de alguns micro-organismos,
Logo após, nós temos a sedimentação. E por último, aí nós vamos ter o estabelecimento dessas rochas, né? Ou seja, a existência desse tipo de rocha. Agora nós vamos falar, turma, das rochas metamórficas. Esse tipo de rocha, ela apresenta uma forte dependência das forças endógenas, uma vez que elas são formadas, né, pela transformação de outras rochas pré-existentes por meio da atuação de variações tanto da pressão e quanto da temperatura, ocasionadas, né, ocorridas no interior da Terra. A rocha que dá origem a uma rocha metamórfica, ela vai receber o nome de protolito, tá? Então, assim, essas rochas, né, as rochas metamórficas, para que elas venham a existir, é necessário que você tenha, né, uma pressão, é necessário que você tenha aí uma compactação no interior da Terra da existência aí de pressão e de temperatura, porque aí esse material, né, vai se juntar com os outros tipos de rocha já existentes, né, com as rochas tanto magmáticas quanto as rochas sedimentares, e daí vai nos dar a existência dessa nova rocha, né, vai nos dar aí a existência desse tipo de rocha metamórfica, já que ela é formada a partir da fusão de outros tipos de rochas. Bom, as principais rochas metamórficas que nós temos, né, são o mármore. Nós temos também o quartzo, nós temos aí o gneiss, né? Nós temos aí alguns recursos que são retirados dessas rochas para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia, como por exemplo o mármore, né? Que também é muito utilizado aí pela construção civil, né? Muito utilizado pela população. Aqui, turma, eu coloquei para vocês, né, o mármore, é a primeira imagem que vocês estão vendo aí. A segunda imagem eu coloquei o gneiss. E a terceira imagem eu coloquei a ardósia. A ardósia, ela também acaba sendo aí muito utilizado na construção civil, né? Nós também utilizamos muito esse tipo de material. Sempre lembrando, turma, que esses materiais, geralmente, eles são um pouco caros, né, na sua comercialização final, justamente por conta da forma de extração que eles são extraídos e justamente por conta da dificuldade até mesmo de extrair esses tipos de recurso da superfície terrestre, uma vez que não é tão barato assim, né? Uma vez que não é tão fácil assim você fazer a extração desses tipos de recursos. Para encerrar, eu coloquei aí para vocês, né, uma foto do Rio de Janeiro, aonde uma das formações rochosas, né, aqui da nossa cidade, ela é justamente composta aí de uma rocha metamórfica, né, onde nós temos aí a existência de um gneiss, como vocês podem reparar aí nessa imagem do Cristo, tá? Nessa rocha aí onde nós temos a imagem do Cristo. Lembrando que como aqui no Brasil nós não temos áreas, né, de vulcões ativos, então assim, meio que a quantidade de rochas magmáticas que nós vamos ter, elas vão ser poucas, né, em relação a outros lugares, justamente porque a gente não tem tanta manifestação da natureza como nós temos em outras áreas da superfície terrestre. Bom, turma, a aula não acabou. Agora vocês vão aprender aí a dinâmica, né, das tectônicas de placas. Vocês ainda vão aprender aí algumas outras informações importantes da nossa superfície terrestre, né, da composição do nosso planeta. Então é isso e até a próxima aula.